Marmoraria Santista, desde 1940, atendendo você, cliente. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados. Trabalhamos também com escadas internas, fachadas, lavatórios e revestimentos em geral para seu escritório ou residência. Temos também cubas de qualidade e requinte sofisticado. Aqui você encontra também vasos decorativos e muito mais. Corra e faça já o seu orçamento. Telefone 13 3232 2204 ou WhatsApp 13 99740 3830. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida São Francisco, número 262, no centro de Santos. Acesse também o nosso site e fique por dentro das nossas novidades. www.marmorariasantista.com.br. Nossos web espectadores, web ouvintes, estamos reunidos aí para mais um programa, mais uma terça agradável aí do nosso Operação Saúde, plataforma Conexão 013. Então hoje na bancada aqui eu estou recebendo o Dr. José Mário, pediatra, um dos mais renomados, não dá para falar um dos mais antigos, que aí eu vou sofrer represália. Tô chegando. Pediatra há muito tempo aí. Doutor, obrigado pela presença. Obrigado a você. Já deixo as portas do programa abertas aí. E hoje a gente vai bater um papo bem bacana aqui sobre calendário vacinal, imunidade, Covid, tudo na esfera infantil. Doutor, obrigado pela presença aí. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Espero ajudar os espectadores do programa a esclarecer algumas dúvidas, emitir alguns pareceres e procurar bater um papo bem tranquilo com vocês. Do meu lado esquerdo, agora no vídeo aí, seja do lado direito, né? Estou recebendo aqui a Carol Porto, ela que é atriz, professora, agora ela virou crossfiteira recentemente, né? Mas tem um projeto muito bacana aí que vem totalmente de encontro, de maneira a integrar essa retomada das aulas presenciais, que é o projeto da Turma do Longinho e a sua família. Ela vai explicar um pouquinho melhor para a gente essa questão toda aí ao longo do programa. Carol, bem-vinda. Prazer em receber você aí. Obrigado pela presença. Obrigada, boa tarde. Eu e o Longinho e a Turma do Longinho estamos muito felizes pelo convite e espero também poder ajudar, contribuir nesse retorno às aulas de uma maneira lúdica, que a gente consiga com que as crianças falem de um assunto sério e chato, né, para eles, de uma forma mais leve e divertida. Bacana. E aí, para a gente começar o programa, já colocando um pouquinho de lenha na fogueira aí, né? Eu queria começar pelo Dr. José Mário aqui, que a gente comentou numa edição passada do programa a respeito desse retorno das aulas presenciais, né? Até citei um exemplo de que meu filho, ele está com 6, perguntou, quando veio a última onda de lockdown, ele perguntou se ele tinha feito algo de errado, que não poderia ir para a escola, né? Então, assim, a gente fica sensibilizado pelo fato da criança querer estar presente e não poder. Agora a gente realmente chegou num momento de retomada e na ocasião do programa citado eu coloquei o seguinte: eu vejo que tem 2 colaboradores na porta da escola, um deles afere a temperatura e o outro verifica se o posicionamento correto da máscara. Imediatamente quando a criança adentra o colégio, logicamente estou falando no caso dele, né? Um terceiro funcionário encaminha a criança para a higienização da mochila, né? Depois a higienização das mãos, para depois poder entrar no colégio. E eles são... É recomendado que se levem 3 máscaras para a troca das máscaras depois dos lanches, tudo. Pelo menos durante as aulas é mantido o distanciamento ali entre as crianças. Então, até relatei no programa que eu me sinto seguro e me sinto feliz dele estar podendo retornar às aulas aí, embora a gente veja muitos pais ainda receosos, com medo, né?
Em termos de pandemia, ou em termos finais de pandemia, se é que a gente pode chamar assim, né? Qual que é a visão do pediatra agora em relação a essa questão pandêmica, uma doença infecto-contagiosa? Como que é essa retomada aí? Então, Lucas, a primeira coisa que a gente tem que falar é que o Covid, por enquanto, na faixa etária pediátrica e adolescente, tem sido muito mais brando do que no adulto, né? As crianças infectadas estão evoluindo muito melhor do que os adultos, né? Então, dá uma tranquilidade maior para a gente acabar pensando em liberar as crianças para a escola. Particularmente, eu sou a favor disso, tá? Os cuidados de higiene tem sempre que ocorrer. As crianças são muito obedientes, eu vejo isso no consultório. O uso de máscara na criança é muito mais respeitado que no adulto, tá? A criança, quando eu preciso examinar a orofaringe, né, no consultório, eu peço para tirar a máscara e olha para a mãe e pedir autorização, porque ele não quer tirar a máscara, é um negócio muito legal. Agora, os cuidados de contato, de higiene, de temperatura, tem que ser feitos, mas assim, no primeiro momento, a criança vai chegar na escola tremendamente excitada. Inclusive, foi o que você falou. O contato vai existir. A gente tem que sempre orientar e procurar fazer com que a criança volte à escola sem grandes preocupações, né? A criança e o adolescente, na minha opinião, a faixa etária mais acometida dessa pandemia em relação ao isolamento. Tá? O adulto, por bem ou por mal, ele saiu de casa, ele foi trabalhar, ele voltou, ele se distraiu. A criança e o adolescente ficou dentro de casa. Eu tenho pacientes que ficaram 2, 3 meses sem saírem de casa. Então, a volta à aula, para mim, é um negócio ótimo e para a criança também. Verdade. Bem colocado. E aí, no que tange essa questão de volta e contato, né? Existem algumas estratégias aí que, de repente, a gente pode usar sob o ponto de vista educacional para angariar a parceria das crianças, né? No sentido de estarem jogando junto aí a favor da escola. E algumas dessas estratégias a gente vai perguntar para a Carol aqui, que tem um projeto muito bacana, que é a Turma do Longinho, justamente para passar essa consciência para a criança de maneira divertida, de maneira lúdica, né? Conta um pouquinho sobre esse projeto para a gente, Carol. Então, quando eu retornei na escola, quando voltou a abrir a escola, ainda não tinha criança, a gente estava só planejando, arrumando a escola novamente, né? E aí eu fiquei pensando, eu sou professora de teatro e música, então todas as minhas aulas tinham muito contato, né? Até com os instrumentos e eles entre eles, né? E aí eu fiquei pensando, como que eu vou dar aula de teatro e música sem eles poderem se tocar? E aí foi por isso que nasceu o Longinho, né? Para eu tentar uma ferramenta que me ajudasse nas minhas aulas. Só que aí ele tomou uma proporção muito maior do esperado. E aí depois do Longinho veio a turma toda, né? Que tem a família Dedos, que também eu fiz pensando na parte de higiene das mãos, porque lá na escola, no começo, assim, era bem, bem rígido. Agora eles já fazem por si só. Mas no começo era tudo muito novo, né? Então, lavar a mão toda hora. Eles queriam coçar o olho, a gente tinha que mandar lavar a mão. Então, né, vou coçar o olho, aí vai lavar a mão primeiro. Então, fica meio chato para a criança, porque ela tá ali, tá na aula. Ela tem que sair para poder coçar o olho, né? Então, quando eu trouxe o Longinho, eu trouxe na máscara também, né? Não sei se dá para ver. Porque aí eles conseguem ficar fixo na mente deles. Então, às vezes, eu não levo o personagem, eu levo só eu vou só de máscara. E aí eles já sabem, né? O Longinho tá na Tia Carol. Quando eles começam, às vezes, a ficar perto, porque eles são crianças e, de vez em quando, eles não ficam no X que tem que ficar. Aí um fala pro outro. Por isso que você falou. É engraçado, porque a gente não precisa falar como professora. Eles mesmos já sabem que do amiguinho. Então, você tá errado. Lembra do Longinho? Aí eles abrem o braço, né? Então, o Longinho, ele veio com uma história dele já, que tem os braços longos e tal, e ele gostava de abraçar os amigos. Então, ele usava os braços para abraçar todo mundo. Aí agora, que não pode abraçar, o que ele fez? Ele se reinventou, assim como todos nós, os professores, principalmente. E aí agora ele descobriu que a distância do abraço, do novo abraço, é os braços dele abertos. Então, as crianças já têm isso muito gravado na mente delas. Não, na hora da fila, que às vezes dá uma embolada, aí eles...
ó o longinho, ou então eu falo, ó o longinho. Aí eles já abrem o braço. Eu acho que assim, quando a gente executa algo com maestria, com perfeição, isso vem muitas vezes da gente praticar, né? Praticar uma determinada ação até chegar ao ponto de automatizá-la, né? Exatamente. Acho a ideia do longinho muito legal, porque assim, por isso a gente fez questão de te trazer no programa, assim, porque de maneira lúdica, né, na brincadeira, isso acaba automatizando uma informação importante para eles ali nessa volta, né? Então, E uma fica uma coisa leve. E uma né? coisa que me chamou muito a atenção quando eu voltei é que eu escutava as professoras falando: olha o distanciamento, toda hora, né? Dando aula e escutando. Aí eu falava, gente, essa palavra é de adulto, né? A criança, você fala olha o distanciamento, a criança, ainda mais a educação infantil, né? Que eu dou aula. Então, assim, os pequenininhos. Essa palavra não significa nada, entendeu? Agora, tem o longinho, aí tem o fantoche, aí tem a máscara. O longinho abre o braço, gruda. Tem música do longinho, tem a história dele. Então, assim, é divertido pra eles. Então, é divertido fazer o certo. Eu não tô fazendo o certo porque tu tá mandando fazer. Eu tô fazendo certo porque é legal. Então, é divertido ser o longinho, é divertido. Ai, tia, põe a música do longinho no final. E aí eles dançam, e aí essa música que eu fiz do longinho fala sobre brincadeiras com o braço aberto. Então, imita um avião, imita um gavião, corre com os braços abertos. Então, tudo para poder trabalhar o distanciamento e eles poderem continuar brincando, dançando tudo que eles faziam antes, só que na distância que a gente tem que ficar, né? Agora, em se tratando realmente da parte um pouco mais técnica aí dessa volta, a gente até leu em algum dos programas aqui, a gente leu no Jornal da Tribuna, no jornal impresso, uma matéria incentivando a população a se vacinar contra H1N1, né? E que isso, de repente, pudesse causar, através de uma imunização cruzada, um fator a mais de proteção contra o próprio Covid. E uma das teses que se elabora também, e aí vou perguntar a tua opinião, Mário, é que a criança parte dessa questão dela manifestar poucos sintomas do Covid também é por uma resposta cruzada, porque a criança realmente ela toma muita vacina, né? Então, por uma resposta imune aí, cruzada entre as vacinas, ela acaba adquirindo também um fator de proteção adicional. Isso procede? O calendário da H1N1, pelo que você vê aí, por parte das crianças, tem sido cumprido? Está em déficit? Como está essa questão? Então, a criança, ela nasce com a defesa imunológica incompleta, tá? Então, nos primeiros anos de vida, é muito comum a criança ter de 8 a 10 viroses por ano. Então, se você for olhar uma criança na escola, praticamente todo mês ele vai ficar doente. Tosse, coriza, febre. E aí a vacinação do H1N1 eu acho tremendamente importante com relação a isso, porque é uma vacina muito eficaz e muito segura. A população tem muito medo de tomar a vacina do H1N1 pelos efeitos colaterais, porque só tomar a vacina e eu fico gripado, nunca tinha ficado gripado e tomei vacina e comecei a ficar. Isso é uma lenda, isso é dito popular. O vírus é um vírus inativado que não vai causar doença na pessoa vacinada, tá? E a criança que toma essa vacina, ele não vai ter a gripe. Gripe, 90% é uma doença leve e 10% são doenças graves, né? Então, os pacientes que têm alguma comorbidade, os imunodeficientes, pegar uma gripe não é uma coisa simples. Então, é importante ela tomar a vacina e é importante ela seguir o aconselhamento do pediatra. A internet traz muita desinformação nesse sentido. As pessoas dão muita importância ao que lê qualquer coisa na internet e já chega, inclusive, no consultório contestando um parecer profissional. Mas, assim, o calendário vacinal, a orientação alimentar, a orientação de higiene é uma coisa muito importante nessa fase também. Falando na questão alimentar, isso eu acho que é sempre um apelo que a gente pode fazer aí aos pais nessa retomada das aulas presenciais também, que cuidem melhor da alimentação, né? Nós recebemos uma pediatra semana passada também, a doutora Fábia, e ela trabalha muito com o público adolescente, né? E ela estava colocando aí que o índice de obesidade também entre as crianças e adolescentes explodiu também, né? Logicamente, parte do reflexo disso mesmo que você falou, deles
estarem completamente trancafiados em casa, né? Então, acho que vale a pena esse alerta, né? Trancafiados e os pais ficaram muito mais permissivos, né? Então, para evitar que o filho fique muito estressado, acabou liberando essas guloseimas absurdas de uma maneira sem controle. Então, os pacientes engordaram muito na pandemia, muito. Os que faziam atividade física não conseguiram, não fizeram mais. Ficaram o dia inteiro, inclusive as aulas são aulas online, ficam online. Acabou a aula, continua sentado no sofá, joga seu videogame, come sem você pensar, que o grande problema de alimentar errado ou na televisão, é que você não pensa o que você está comendo. Você abre a boca e vai colocando. A tua concentração está lá e não está no que você tá comendo. Então, o ganho de peso foi muito grande, qualquer faixa etária pediátrica nessa pandemia. Legal. Lembrando que a obesidade, seja ela em qualquer idade, é considerado hoje uma patologia pela OMS, né? Então, uma doença. Carol, uma coisa que a gente conversando aí, nessas nossas conversas me chamou muita atenção, era a proposta, o propósito de cada personagem ali, o que ele ia levar em termos de mensagem, né? Então, queria que você falasse um pouquinho, não só do Longinho aí, mas dos outros personagens também, que ele transfigura ser e qual de fato é o propósito, a mensagem que ele busca levar para esse público infantil aí. Então, o Longinho tem toda essa parte do distanciamento social, né? E também o fato dele ser diferente, porque ele tem os braços que não é igual das outras crianças, né? Então, é esse ser diferente que eu gosto de trabalhar, que é normal, né? Então, o diferente é normal. E é isso que eu quero trabalhar na educação infantil, porque eu acredito que eles não têm maldade, acredito não, tenho certeza, né? Que eles não têm maldade, então começa a vir dos pais, né? Todas essas coisas de preconceito. Então, o Longinho, o distanciamento e todo o lance do braço dele. A Leca, que é a princesa careca, ela não tem cabelo por conta de uma doença, que foi o câncer infantil, né? Que ela passou. Só que ela é uma princesa. Então, ela foi olhar nos contos de fadas e viu que não tinha nenhuma princesa careca. Quis entender, mas em vez dela ficar triste, ela se olhou no espelho e falou, pô, não tem porque sou eu, né? Então, aí ela fala que a casa dela é um castelo mágico, que o vilão, porque todo conto de fadas tem um vilão, é o câncer, e que a fada madrinha dela é a médica, e que a poção mágica dela é o remédio que ela toma para tratar, né, para lutar contra o vilão. E aí as crianças, quando eu levo a Leca na escola, é novo, né, para eles. Então, nossa, tia, ela não tem cabelo, tá. Então, assim, eu quero trazer isso para a educação infantil, essa inclusão para a criança, né, que não tem cabelo, e para a criança que tem aceitar e entender que é todo mundo igual e tá tudo certo, né? Ser diferente é normal. Aí eu tenho a Bela, que tem déficit de atenção, e ela, principalmente na pandemia, com as aulas online, ficou muito difícil para ela acompanhar as outras crianças, né? Então, na história da Bela, eu falo sobre, às vezes, não é uma má vontade. Ela não tá conseguindo acompanhar porque ela tem alguma dificuldade. Então, ela tem insegurança, ela tem medo. E aí, às vezes, a criança pode se identificar com o personagem, né? Porque, às vezes, a criança não fala, o pai acha que... Como que você não sabe? Como que você presta atenção? E a criança não tá conseguindo realmente. E ainda tem o lance dos outros alunos no online tirarem sarro, né? Sabe? Ai, falou errado. E, pô, a criança já tá com dificuldade aqui. Aí ela se fecha mais ainda. Então, esses personagens são para ajudar as crianças que estão com problemas, as que não estão, e os pais a verem e falarem sobre esses assuntos, né? Porque, às vezes, o pai dessa criança que falou, não sabe, burra, ele tem que chegar e conversar com o filho dele. Falar, filho, tem criança que tem mais dificuldade, você já terminou seu exercício, mas a outra criança ainda não. Então, calma, né? Então, são personagens de uma educação inclusiva para trabalhar as crianças e os pais. Tem um cientista também, né? Tô lembrando aqui. Vai vir. Ele ainda não foi lançado, vai vir o cientista, que é muito inteligente. Então, todas as vezes que a turma precisa fazer um foguete para ir para a Lua, chamam ele, né? E eu tenho também o Jonas e o Spike, que é o cachorrinho dele. Ele não enxerga, né? Ele tem deficiência visual. Mas na história do Jonas, ele não fala sobre isso como um problema.
Que é isso que eu quero passar, né? Então, ele começa a história falando... eu fui na casa da avó Nina, no sítio, na festa junina, ajudei a fazer, fiz a fogueira, não sei o quê, não sei o quê. E aí, no final, só e nas imagens que mostra que ele é cego, né? Então, eu quero o quê? Que a criança chegue pra mãe e fale... tava numa festa, e quem tava lá? Tava o Jonas, tava a Leca, tava o Spike e o Longinho. E não tava um cego, uma careca, sabe? Então, é isso. E aí, tem a família Dedos, né? Que veio que tem o livro físico... que fala sobre a higiene, né? E é uma família como a nossa. Cada um tem a sua característica. Tem um que come demais, que é o comilão, que é esse aqui. E aí fala sobre a higiene, mas também fala sobre matemática, né? Porque aí a mãe saiu, o pai saiu, ficou os 3 irmãos. Então, quantos que saíram? Então, dá para trabalhar muita coisa, né? Mas o objetivo principal da Turma do Longinho é a educação inclusiva e poder abordar assuntos que, às vezes, os pais... não sabem nem por onde começar a falar sobre isso, né? Pelo menos dar um norte também para os pais, né, em casa. Muito legal. Doutor Mário, seguinte, há tempos atrás, a criança ia frequentar a aula na escola e chegava, por exemplo, para os pais com uma queixa constante de dor de cabeça. A primeira coisa que se pensava era num déficit visual ou, de repente, um processo de sinusite, né? E aí, a partir dali, se investigava algo nesse sentido. Hoje, se uma criança falar, tô com dor de cabeça, fica todo mundo desesperado dentro da escola, achando que é um potencial foco de contágio do Covid ali, né? Então, hoje, nesse momento, o que a gente pode, de repente, passar aí para as pessoas que vão fazer a gestão, né? E o filtro dessas informações todas de dentro da escola, no sentido de relevância, o que considerar relevante, aonde encaminhar a criança para um setor específico, aonde pedir de fato para os pais virem buscar. O que você tem a dizer a respeito disso? Lucas, essa é uma pergunta muito difícil de responder. E eu acho que até agora ninguém tem uma resposta exata, né? O Covid hoje... Você vê que aqui a gente põe o entrevistado na fogueira. O Covid hoje, você pode ser desde uma dor de cabeça até uma tosse. Pode ser Covid. Dor abdominal, pode ser Covid. Dor de cabeça, pode ser Covid. Falta de ar, pode ser Covid. O Covid é uma variedade de sinais e sintomas enorme, que eu acho que a gente não conhece essa doença ainda. E outra coisa, a gente sempre pensa no respiratório. A criança manifesta um quadro viral por tosse, por coriza. O que nós vamos fazer com uma criança que chega nesse reinício de aula com tosse e coriza? Vai se isolar? Vai ficar em casa? Vai se obrigar a fazer um teste rápido para saber se é sem Covid ou não? Tira do convívio? Eu acho que a prática é que vai responder essa questão. Lógico, eu acho que criança com febre não pode ir para a escola. Não pode. Agora, se a gente for separar todo mundo que tem coriza, semana que vem fechou a escola. Então, assim, é uma resposta tremendamente difícil de dar. Cada caso é um caso. Eu acho que você pode fazer uma anamnese familiar, perguntar se existe mais alguém doente dentro de casa, né? Se todos foram vacinados para o Covid, pelo menos numa dose, né? Para a gente tentar isolar ou não o fator causal. Mas é muito complicado. Esse mês vai ser muito complicado para a gente saber o que nós vamos fazer. As triagens são importantes, né? E tem que ter em vista também que agora, no presente momento, aí também a maioria dos educadores de dentro das escolas aí, a maioria deles, pelo menos é o que a gente espera, né? Já estão aí vacinados, né? É o que a gente torce. Pessoal, vamos para um intervalinho, um breve intervalo aí. Desde já agradecendo a participação de todos, pedindo para que todos fiquem aí. 5 minutinhos a gente está de volta aí com muito mais coisa bacana a respeito dessa volta às aulas presencial. Até daqui a pouco.
Leoar, Centro Automotivo, peças novas e remanufaturadas. Não perca seu tempo e venha conhecer o melhor centro automotivo da Baixada Santista, com serviços diferenciados e o melhor preço para você, cliente. Aqui você encontra serviços em ar-condicionados automotivos, manutenção preventiva, direção hidráulica, elétrica e mecânica em geral. Venha e faça já o seu orçamento com a gente. Telefone 13 3877 1000 ou WhatsApp 13 99761 6782. Se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Comendador Martins, número 147, na Vila Matias, em Santos. Para realizar exames, o que você leva em conta na hora de escolher o laboratório? Confiança, credibilidade, tecnologia, respeito à vida. O Célula Mater tem tudo isso e muito mais. O Laboratório Célula Mater investe em tecnologias que visam benefício exclusivo da vida. São equipamentos de última geração que agilizam resultados de exames e promovem mais qualidade de vida para a população. Modernos maquinários garantem até 800 testes por hora nas áreas de hematologia, bioquímica, coagulação, toxicologia, além de um rápido e preciso analisador de íons. O atendimento é humanizado para priorizar a individualidade e privacidade de cada paciente com ética e transparência. As unidades mantêm um padrão de conforto, descrição e fácil acesso para bem atender mais de 100 operadoras de saúde, além de realizar exames particulares com preços reduzidos. É o compromisso com a vida em primeiro lugar. Quem examina qualidade prefere o Célula Mater. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Estamos de volta com mais Operação Saúde aqui, etapa complementar e fase final do programa, mas com uma discussão muito bacana, agradável, como sempre costuma ser também, né? Então, retomando nossa conversa aí, queria estender a pergunta para a Carol. Carol, nesse momento de retomada aí, a gente vê que, por exemplo, a turma do Longinho, aliás, toda a turma aí que envolve esse cenário do personagem, ela é muito bem aceita por parte das crianças, né? É uma coisa que é um entendimento meio que natural, assim, né? Agora, como de repente colocar aí para os gestores, em termos de educação, seja da escola do bairro, seja da grande escola, seja de uma entidade governamental, a importância de absorver esse tipo de projeto aí no ensino básico, né? A fim de contribuir para uma situação lúdica aí que está totalmente atrelada aí ao nosso dia a dia e ao momento que a gente vive hoje, né? Então, eu acho muito importante, não só pelo fato da pandemia e toda essa questão de higiene, mas também da educação inclusiva, cada personagem ele pode ser usado para um assunto que você está trabalhando na sua escola, seja ele qual for, entendeu? Então, assim, as crianças, quando eu levo o Longinho, o que eu fiz? Eu fui apresentando os personagens devagar, né? Então, quando eu chegava na escola, eles já falavam, quem vem hoje? Aí eu apresentava o Jonas, é da turma do Longinho, né? Eu falava, então, assim, eles já têm essa curiosidade, né? A criança é muito curiosa. Todas as atividades que eu levo, assim, que tem coisa que eles vão ver o que é, que eles ainda não sabem, que eles sabem que vem coisa nova, né? Então, assim, eu acho muito importante já ter os personagens que eles já amam os personagens. Eles já sabem que o Longinho é o que leva a galera, sabe? E além de trabalhar tudo isso que eu falei, ainda você consegue trabalhar temas específicos. Por exemplo, esse aqui, a matemática. Porque, né, a minha filha tem muita dificuldade em aprender matemática. Então, quando eu escrevo, às vezes eu penso muito nela. E aí, com o lúdico, eu consigo ajudar, entendeu? Então, assim, são personagens que podem ser trabalhados durante o ano inteiro, pós-pandemia, com um novo vírus, se Deus quiser que não vai vir. Mas, assim, bichinhos normais, né? Falando de uma forma professora. Bichinho que dá sapinho, aquelas doenças que sempre teve na escola e a gente tem que trabalhar a higiene desde sempre, que agora ficou um boom, então, né, não tem que lavar a mão, né, mas sempre tem que lavar a mão, né? E a criança tem que se sujar, tem que brincar e tem que lavar a mão. Então, assim, é importante para as escolas
teria essa identificação, entendeu? Então já vai ter a turma do longinho, vai trabalhar tudo que a gente precisa desses temas difíceis, mas vai trabalhar depois, vai trabalhar qualquer, por exemplo, festa junina, que as escolas trabalham muito. O Jonas, ele vai para casa da avó Nina e lá tem toda a tradição da festa junina. Então tem as músicas da festa junina, quais são os instrumentos que tocam nas músicas juninas, quais são os compositores famosos, sabe? Então, assim, é possibilidade, assim, é um leque que não cabe, sabe? Assim, eu conseguiria ficar o dia inteiro aqui te falando como que você pode usar a turma do longinho na sua escola. Eu nunca falei isso aí pra você, mas da primeira vez que eu tive contato com as informações aí, que eu tive ciência, conhecimento, na realidade foi a turma do Dedos, né? Foi a família Dedos. A família Dedos. Seu filho... Ele adorou, né? Ele desenhou. Mas eu lembro que, assim, meu pai é engenheiro, né? E ele fez um trabalho de conservação de energia elétrica dentro das escolas. E aí eles punham para rodar para as crianças o filme do Esbanjão. Era um personagem que onde ele ia, ele deixava a luz acesa, o chuveiro ligado, ligava um monte de aparelho elétrico em casa, né? E a gente tinha uma maquete transparente com alguns botões, cada botão acionava uma iluminação ou um aparelho elétrico de dentro da casa. Até determinado momento em que a tensão na corrente elétrica lá era muito grande e a energia caía, né? Então, às vezes você explicar isso para uma criança é difícil, mas ela, tendo o contato visual ali, ela entende na hora. É muito engraçado, né? É por isso que eu falo, assim, os personagens, eles ajudam muito, muito. A criança, ela se apaixona pela história, né? Por que as crianças se apaixonam pelas princesas? Saem vestidas de princesas? Porque elas querem ser aquele personagem, é um mundo mágico, né, da educação infantil. Eu sou uma pessoa muito, assim, mágica, né? Meu pai fala pra mim que eu tropeço no duende. Ele fala tá tropeçando aqui no doente. Então, eu sou muito contos de fadas. Então, acho que por isso também que eu tô na educação infantil. E eu acho que eles têm que ter isso, sim. Tem que ser lúdico, tem que ser brincando, tem que ser gostoso fazer as coisas, entendeu? E não ficar, tem que fazer agora matemática. Vai, faz! Não é assim, gente. Calma. Às vezes a criança é visual, a outra criança tem que desenhar para aprender. Então, aqui a gente faz tudo. A gente desenha, aí eu conto, hoje o Longinho vai trazer a borboletinha, vamos fazer a receita, o que tem no bolo? Leite, quanto de leite? Aí já trabalha noções, matemática. É tudo lúdico, né? É muito mais fácil a criança aprender assim do que, às vezes, ficar martelando uma coisa que a criança não tá entendendo. Principalmente que nem a Bela, que tem, né, a dificuldade dela. Então, faz outro jeito, traz um desenho, traz... E aqui ainda tem toda a coordenação motora, né? Porque as crianças ficam colocando e aí ficam tentando fazer isso, né? Aí você pode falar melhor, né? Que eu não sei dessa parte de coordenação. Mas, assim, é difícil pra eles fazerem isso aqui, né? Aí eles ficam com os dedinhos assim, aí agora o papai fala. Aí eles ficam tentando fazer só o papai, né? Então, trabalha isso aqui, né? Que é coordenação motora fina deles. E aí já tem o 5, número 5. Então, 1 papai, 2 mamãe, 3 é a irmã. É muita coisa legal que dá pra trabalhar. E eu vejo a evolução dos meus alunos, assim... Eles, são mó querida, né? Não é por nada. São mó querida na escola, pode perguntar. Mas é legal que você consegue adequar para cada criança aí o tipo de abordagem correta. Você sabe que dentro de uma empresa, quando você aplica o tal do motivograma, né? Você vai ver ali que tem funcionário que ele fica extremamente lisonjeado, agradecido, e ele se sente super bem-quisto quando ele recebe um elogio. O outro é motivado por cesta básica, o outro por férias, outro por 13º. Então, não adianta você dar a cesta básica para quem é movido ao elogio. Exatamente. Entendeu? Né? E num projeto você tem que abordar essas questões individualmente também. Doutor Mário, voltando a bola aqui contigo, a gente comentou já em edições pregressas e comentávamos há pouco no intervalo aqui do programa que muitos pacientes aí no período de pandemia... aquilo que era um controle ambulatorial de rotina, muitas vezes ele ficou colocado de lado, né, pelo medo, pela insegurança. E parte dessas doenças que necessitavam, em dado momento, apenas de um acompanhamento, parte delas hoje agudizou. Né? Então, assim, hoje tem paciente que já não está mais retornando ao médico para fazer um trabalho de prevenção, e sim o tratamento de uma doença que foi instaurada por talvez um descuido ou pela falta de assistência, né? Nesse sentido, a gente fala também um pouco sobre o calendário vacinal.
das crianças aí, que também não... Existe o calendário vacinal para adulto, tal, mas no que tange as crianças, também muitas delas aí, pelo fato de terem ficado em casa aí, também abandonaram um pouco esse controle, né? Exatamente. Hoje em dia, eu considero a pediatria uma especialidade preventiva, tá? Através das consultas de rotina, a gente orienta, avalia tanto estado nutricional quanto desenvolvimento neuropsicomotor, exame físico, ganho de peso, ganho de estatura. E uma das coisas que a gente faz no exame nessa consulta de rotina é acompanhar o calendário vacinal. A pandemia afastou o paciente, a família do consultório e afastou a família do posto de saúde. Então, uma das coisas que ficou um pouco de lado foi o calendário vacinal. Eu tenho percebido neste retorno do presencial dos pacientes ao consultório uma falha vacinal importante, tá? De vacinas de rotina. Tá? E a desculpa é praticamente a mesma. Eu fiquei com medo de sair de casa do meu filho porque eu fiquei com medo do Covid. Né? Então, a orientação precisa ir ao posto, mesmo com Covid. Tomando suas precauções, vá ao posto. São locais diferentes, então você consegue manter esse calendário vacinal em dia. Vacina é saúde, tá? Vacina é evitar que tanto a criança quanto o colega da criança fiquem doentes. Né? Há 2 anos atrás, antes da pandemia de Covid, a gente teve um surto importante de sarampo. Eu tenho 25 anos de formado. Eu nunca tinha visto sarampo em criança. Eu tinha visto em livro. Eu fui ver sarampo em criança há 2, 3 anos atrás. Né? Então, é uma doença que tem vacina. E as pessoas acabaram deixando de vacinar por modismo. Existem frentes que, não vou dar vacina. É muito complicado isso. A vacina vai proteger o seu filho e vai proteger as pessoas que estão em volta dele. Então, assim, o calendário vacinal precisa ser atualizado sempre e mantido de uma maneira adequada. E isso é uma questão que também já foi bastante discutido aqui, assim. A gente tem muito do idealismo político, idealismo ideológico, propriamente dito. Vacina é uma questão que mexe com tudo isso, né? E as pessoas às vezes se esquecem o simples fato de que elas estão inseridas num grande centro, numa metrópole, convivendo com outras várias pessoas ao redor o tempo todo, né? É uma inserção social grande, assim. A partir do momento que a pessoa tem um idealismo muito extremista, ela deixa de pensar um pouco nesse entorno, que é importante também, né? Uhum. Em se tratando disso, Carol, você acha que realmente esse tipo de projeto aí é tido sob a ótica lúdica e alegre, divertida pelas crianças? Ou você consegue também ter uma percepção de que elas passam a fazer parte desses movimentos de inclusão e trazem isso até para conhecimento, de repente, aí dos próprios familiares, né? Que tem condutas, às vezes, mais, não diria retrógradas, mais engessadas, vamos dizer assim, até porque a coisa tem mudado numa velocidade muito grande, né? E essa geração nova tem acesso a tudo isso, tecnologia na ponta do dedo de maneira instantânea, né? Então, são informações novas que vão se reciclando não só para eles, mas para as gerações anteriores também, né? Acho que muito para os pais, né? Porque as crianças levam tudo para casa, tudo que eles fazem. Tava andando no shopping esses dias e veio um pai atrás de mim, tava dentro da loja. Ele, tia Carol, eu tive que vir porque se ela não falar com você hoje, ela morre. É uma ex-aluna minha que segue minhas redes sociais e tal. E aí ele tava falando de vários vídeos meus, assim, né? Porque a menina fica pedindo para ver. Então os pais acabam vendo, né? Eu acho muito legal. E aí teve uma mãe, algumas mães, né? Mas uma específica que me marcou, que me chamou falando da Leca. E ela falou, nossa, Carol, eu chorei porque eu fui ler pros meus filhos e eles começaram a falar, nossa, que menina feia. Ai, credo, não tem cabelo. Eu fiquei tão em pânico de ver que os meus filhos, ela falava assim pra mim, Carol, ela ficava explicando, eu não estou preconceituosa, eu não, Carol. Eu falava, calma, eles são crianças, né? Ela, não, mas imagina se a gente tivesse num elevador e tivesse uma menininha careca e eles falassem isso na cara dela. Carol, pelo amor de Deus. Ela falou, não, esse seu livro foi muito importante pra mim, porque eu não imaginava que os meus filhos fossem ter uma reação dessa, tal.
E é aquilo lá, né? A criança fala sem filtro. Então, a mãe ela falou, nunca pensei em conversar com meus filhos sobre isso, sobre uma criança careca, né? Nunca me passou pela cabeça. E aí, com o seu livro, e aí agora todos, né, que eu faço, os personagens, ela mostra para os filhos dela. Então, eu acho ela uma mãe sensacional, porque ela fala sobre isso, né? E tem muita gente que não quer falar, entendeu? É melhor não falar, deixa quieto, você não tem, então não precisa. Mas, por exemplo, eu levei o Jonas e aí eu levei umas palavrinhas em braille. A palavra, né? E aí tem Ai, gente. O tato lá pra você. O tato. Aí eles falaram assim, isso aqui tem no elevador. Não é, tia, que tem no elevador lá do número? Eu falei, então, isso é o braille. O cego, quando ele entra, ele põe o dedinho, tal. Então, assim, quantas vezes seu filho entrou, viu o braille ali no elevador e não sabe que aquilo é um braille? E que aquilo uma pessoa usa para poder saber que é um número? Entende o que eu quero dizer? É. É muito louco isso, porque assim, você vai entrar e falar, filho, você sabia que esse... Não, o pai entra no elevador, nem... Então, são coisas do dia a dia que às vezes o pai nem tá percebendo que a criança tá, né? Que a criança presta atenção em tudo, né? Mário, me lembrei de um fato aqui, tinha um professor na faculdade de pediatria, né? E ele, toda aula, ele repetia a mesma frase, ele falava, olha, criança não é um adulto pequeno, né? Não, não é mesmo. Então, por exemplo, a gente discutiu muito aqui nos programas sobre a questão da imunidade, né? E basicamente aí todo mundo viu alguém próximo aí complicar por uma situação de Covid. Só que esse indivíduo que complica, às vezes nem sempre ele é o que a gente chama ali de grupo de risco, né? E uma das situações, o que foi colocado é justamente o fato de que o grupo de risco ele existe, mas existe também todo um cuidado de saúde preventivo que às vezes as pessoas não fazem. Então, às vezes você pega um idoso que tem uma doença de base pulmonar, por exemplo, mas se cuida da alimentação, faz uma reposição de micronutrientes, vitamina, mineral, tem o seu padrão inflamatório baixo, tem uma boa higiene do sono e tal. E você pega um adolescente que não tem nada de antecedente pessoal, mas bebe com frequência, dorme mal, só come porcaria e tal. Às vezes a gente vê a doença agudizar muito mais nesse grupo, né? Já em se tratando de criança, que é a minha pergunta para você, né? A gente já falou aqui de ter uma dieta adequada, de realmente voltar essa rotina presencial das aulas. A gente falou do calendário vacinal. Tem mais alguma coisa que seja importante frisar para manutenção de uma boa condição imunológica, né, nesse retorno? Eu acho que o principal é a consulta periódica ao pediatra, né? Citou o adolescente, porque a mãe leva a criança. A partir do momento que ela chega lá perto dos seus 10, 12 anos, não vai mais. Dos 10 até os seus 20, 25 anos, fica uma lacuna enorme. Eles não vão procurar o médico, não procuram o médico. E nessa fase, pela falta de orientação, pela falta de, às vezes até proposta, pelo monte de informação errada que eles recebem, eles ficam mais suscetíveis às doenças. Na criança, não. Na criança, a consulta periódica permite a gente traçar algum paralelo sobre nutrição, sobre alimentação, sobre o que se deve ou não dar de suplemento ou não. Existem mães que desesperadas que chegam ao consultório dando 3, 4 tipos de polivitamínico, né? Dieta, sono, esporte, tudo isso influi para uma melhora da imunidade e uma melhora da qualidade de vida da criança. Esses dias eu tive contato com um resultado de um teste genético voltado para esporte, né? Então, através de uma análise de saliva, o teste ele te fala, olha, você tem uma predominância aí de 80% das tuas fibras musculares são vermelhas de contração lenta e 20% são de contração rápida, né? Então, metabolismo de gordura é eficiente em tantos por cento, de carboidrato também e tal, ou seja, ele mapeia a tua condição tua condição biológica mesmo, né, para a prática de determinadas modalidades e fala, olha, as modalidades esportivas que mais se aproximam do seu organismo aí, da sua composição metabólica, né, são essas, e dá uns gráficos ali. Isso a gente faz, Estados Unidos e China já fazem isso para criança há muito tempo, né,
e aí já adequam a criança na modalidade esportiva que mais favorece ela, né? Ou seja, a gente está respeitando ali a individualidade biológica de cada indivíduo, de cada criança, né? Eu Exatamente. acho que é muito legal esse processo todo aí. Isso que você está falando, eu acho muito interessante. Eu estava Olimpíada, eu sou fanático por Olimpíada, então graças a Deus que a Olimpíada vai acabar domingo, que eu tenho dormido 3 horas da manhã, acordado às 6, o negócio está complicado. E a medalhista olímpica da China de skate, até 3 meses, 6 meses atrás da Olimpíada, ela não fazia skate, ela fazia um outro esporte. Aí foi feito um teste lá na China e falou assim, não, você vai sair desse esporte e você vai fazer skate. E foi aí medalhista olímpico. Você vê. Negócio interessante. Isso na minha época, né? Porque aí eu poderia ser uma ginasta. Minha mãe me colocou em tudo, eu não tinha isso. Pô, mó legal isso daí. Não, exato. Carol, de antemão aqui, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria que você deixasse disponível aí para as pessoas como que o pessoal ou as próprias crianças podem conhecer mais desse projeto, onde eles podem se informar a respeito disso, onde está disponível. Eu queria que você deixasse teus contatos disponíveis aí. E desde já te agradeço aí enormemente aí por responder o convite, estar presente junto com a gente aí no programa de hoje. Eu que agradeço, obrigada. Eu tenho meu Instagram, Carol Porto de Arte, @Carol Porto de Arte. Lá no meu Instagram é mais direcionado para pedagogos, porque eu coloco bastante dica de como usar a turma do Longinho em sala de aula, como abordar vários temas, igual eu falei aqui. Porém, também tem pais que me seguem, porque tem pais que estão alfabetizando em casa, porque tem medo de mandar para a escola. Então, eles gostam porque eles acabam vendo e é muito didático. Então, dá para fazer também um pai em casa, né? Aí eu tenho o site, que é www.carolportodearte.com.br. Lá tem os fantoches, né? Esse aqui é o Longinho. Mas tem da Leca, tem da Bela, tem do Jonas. Tem os e-books com as histórias. Tem a Família Dedos, tem máscara. Essa aqui eu fiz para as crianças, ó. Vou mandar uma pro teu filho depois. Que é que é da carinha dele. E também tem o YouTube, Carol Porto de Arte, onde as crianças, né, que os pais me param na rua, eles veem meus vídeos, muitas vezes já foram meus alunos, já estão grandes, né, tô ficando velha. E é isso. Então, é sempre Carol Porto de Arte, é fácil, porque é Instagram, Carol Porto de Arte, YouTube, Carol Porto de Arte, e o site www.carolportodearte.com.br. E aí eu queria aproveitar e falar se alguma escola tiver interesse da Turma do Longinho, eu tenho um projeto que é a Turma do Longinho na sua escola. E aí eu posso explicar tudo direitinho, né? Que hoje foi um apanhadão. E aí pode me chamar no Instagram, e aí no WhatsApp, né? E aí eu tiro as dúvidas. Obrigada. É um prazer estar aqui. Eu e o Longinho agradecemos. Muito obrigada. Maravilha, muito bom, muito legal. Ideias novas aí, sempre positivas. Doutor Mário, obrigado. Queria agradecer a presença. Eu sei que a agenda lá é corrida, então queria te agradecer aí de antemão o espaço aí. Você deu espaço na tua agenda para poder integrar nosso programa aí. É um prazer. Eu acho que veio no momento certo, né? Nosso bate-papo aí, porque respondeu dúvidas aí que o pessoal tem a respeito dessa volta. Queria que você deixasse aí os contatos para alguém que queira levar os filhos para uma consulta, tudo. Se tem alguma recomendação aí para esse retorno presencial, fica à vontade. Eu te agradeço, Lucas. Acho que foi um papo muito gostoso aqui. Quem assistiu deve ter aproveitado bastante. Não tenho essa especialidade que a Carol tem com relação à mídia social. Eu sou um verdadeiro fracasso com relação a isso. Mas no meu consultório tem um e-mail, tá? O e-mail do meu consultório é pedac@uol.com.br. Qualquer dúvida, qualquer contato, pode mandar um e-mail que a gente responde, tá? Isso aí. Então, pessoal, agradecendo aí a todos nossos web espectadores. Para quem mandou pergunta aí, depois a gente vai tentar responder uma a uma. O programa vai estar sempre disponível aí em todas as plataformas online, principalmente YouTube, site do programa. E terça-feira que vem a gente está de volta aí para mais um bate-papo bacana aí, mais um programa Operação Saúde aqui na plataforma Conexão 13.
Obrigado, boa semana a todos e até terça que vem.